Deus, eu sou o pastor Paulo, pastor sênior dessa igreja, e para mim é uma alegria muito grande compartilhar com vocês a palavra de Deus hoje. Sei que aqui está a versão mais light do Pedro Paulo. Pedro Paulo é meu filho, para quem não sabe. E você vê como é uma coisa tão grande, né? Sai de gente tão pequena, minha esposa é dessa mãezinha. Mas amém, gente, eu quero compartilhar algo com vocês hoje que eu creio que vai ajudar vocês numa trajetória de vida espiritual vencedora. Eu tenho uma preocupação muito grande de ensinar as pessoas, de contribuir com a vida das pessoas, para que elas possam alcançar o melhor de Deus para a vida delas. Eu acredito que minha missão, que Deus me deu, que derramou sobre a minha vida, me chamando para pregar o Evangelho do Senhor Jesus Cristo, é para levar pessoas a viver o melhor de Deus, viver intensamente os propósitos que o Senhor tem para a vida dela. Eu acredito com toda a sinceridade do meu coração que cada pessoa que foi chamada por Deus recebeu da parte de Deus um dom e um talento, uma capacitação sobrenatural para alcançar um propósito que vale a pena viver. Você acredita nisso? Tem um versículo na Bíblia, e é o tema que eu vou pregar hoje, João 16:33, quando Jesus diz assim: no mundo tereis aflições. Uau! Não é fácil essa parte, né? O verbo está no imperativo, em forma de mandamento até. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Uau! Jesus venceu, amém? Fale para 3 pessoas assim, ó: Jesus venceu e você vai vencer também. Aleluia. Toda pessoa na sua trajetória de vida, independente de ela estar convertida ou não, ela vai passar por aflições. O que vai fazer a diferença é o relacionamento que ela tem com Deus. A vida que ela tem com Deus vai determinar os frutos das suas aflições. Grandes homens de Deus passaram por aflições. Moisés certa vez passou por uma aflição tão grande que ele orou a Deus, diz: Deus, risca do livro da vida o meu nome. Davi certa vez também, por causa da perseguição de Saul, foi para o lado do inimigo, foi para a terra dos filisteus, fugindo no meio da aflição, tentando escapar daquela aflição. Elias foi para o deserto e pediu para si a morte. Gideão se escondeu no lagar. O próprio Senhor Jesus Cristo orou no Getsêmani: Senhor, se for possível, afaste de mim esse cálice para que eu não beba. Mas todas essas pessoas receberam o socorro de Deus, a provisão de Deus, a direção de Deus durante a aflição. E Deus mostrou para ela que vale a pena passar por aflição quando você tem um propósito na sua vida. Na verdade, a capacidade que você tem de suportar a aflição vai determinar o sucesso da sua missão. O apóstolo Paulo, e eu vou ler isso com vocês hoje, escrevendo sua carta aos Coríntios, ele diz assim, vai aparecer aí, capítulo 1, versículo 8 diante, diz assim: porque não queremos, irmãos, que ignoreis a tribulação que nos sobreveio na Ásia. Paulo está falando referente à sua primeira viagem missionária, a viagem dele e Barnabé. Pois fomos sobremaneiras agravados, mais do que podíamos suportar, de modo tal que até da vida desesperamos. Mas já em nós mesmos tínhamos a sentença de morte, para que não confiássemos em nós mesmos, mas em Deus, que ressuscita os mortos, o qual nos livrou de tão grande morte, aflição, e livra, em quem esperamos que também nos livrará ainda. O que Paulo está querendo dizer para os irmãos de Coríntios aqui? Olha, nós passamos por uma aflição tão grande, uma dificuldade tão grande, que quase desistimos de viver, desesperamos da vida. Mas nós chegamos a uma conclusão,
que nós não devemos confiar em nós mesmos. Nós não devemos confiar nas nossas próprias forças, mas nós devemos confiar num Deus que ressuscita os mortos. O que Paulo está querendo dizer para nós, querido? Se Deus ressuscita os mortos, o que é a sua aflição para Ele? O que é o seu problema para Ele? O que é a sua adversidade para Ele? Deus vai lhe dar vitória como deu para Paulo. Deus vai lhe dar vitória como deu para Moisés. Deus vai lhe dar vitória como deu para Davi. Deus vai lhe dar vitória como deu para Gideão. Deus vai lhe dar vitória como deu para Elias. Deus vai lhe dar vitória no poder da ressurreição de Cristo. O nosso Deus venceu. No mundo tereis aflições, porque é a trajetória natural de toda pessoa. É uma trajetória natural, queridos. Se você não está passando por luta, possivelmente você não está vivendo. Se você não está passando por tribulações, medo de perder o trabalho, de passar por dificuldade, é uma aflição. Medo de enfrentar um exame médico, fazer um exame médico é uma aflição. Mas você tem que acreditar naquele que ressuscita os mortos. Que, como Paulo diz, me livrou e continuará me livrando ainda. E você sabe que é interessante que essa aflição que Paulo passou na sua primeira viagem, ele passou por um perrengue tremendo. Na primeira ele foi para a Ásia, para a Macedônia, implantar a igreja em lugares em que nunca tinha sido pregado o evangelho. E Paulo passou por todo tipo de luta. Ele foi apedrejado, ele foi dado como morto, ele foi preso, ele foi açoitado. Paulo passou por todo tipo de luta. Só não morreu porque Deus tinha um propósito na vida dele. E eu acho tão legal que depois que Paulo acaba essa missão, né, dessa primeira viagem de plantar a igreja por todos aqueles lugares, ele chegou para Barnabé e falou assim: Barnabé, vamos voltar para a segunda viagem, para os lugares onde anteriormente nós plantamos a igreja, vamos voltar para lá. Amado, como pode uma pessoa, depois de ter passado por tantas aflições, por tantas dificuldades, querer voltar para aquele lugar? Eu viajei com o meu neto, fiz uma viagem, eu e minha esposa e meu neto. Foi uma delícia passear com meu neto, já tem 13 anos. E nós fomos lá nos toboáguas e nos como é que não é? Montanha-russa. Até esqueci o nome de tanta aflição que eu passei. Vamos, vovô, vai. Acabou, foi glória a Deus, louvado seja o nome de Jesus, venci, aleluia. Nós chegamos lá embaixo e diz: vovô, vamos de novo. A capacidade que você tem de suportar a aflição vai dar também você capacidade de chegar mais longe em Deus. Paulo chegou em lugares onde nunca pessoas chegaram. Paulo disse que viu coisas que nenhum ser humano, a não ser Jesus, viu. Porque tinha capacidade de suportar a aflição, porque ele acreditava na sua missão. Quando você acredita na sua missão, Deus lhe dá a capacidade para suportar toda e qualquer aflição dessa vida. E você sabe que eu quero considerar com vocês aqui algumas coisas importantes sobre aflições. Alguns tipos de aflições e quais são os frutos que ela produz em nós. A primeira aflição é a aflição da tentação contra o pecado, ou a tentação de querer pecar. Todos nós passamos por essa aflição. Esse dia eu estava conversando com uma pessoa: pastor Paulo, estou sendo muito tentado. O senhor ora para mim parar de ser tentado? Se eu orar para você parar de ser tentado, você vai morrer, porque é só morrendo que para de ser tentado. Mas, amado, uma característica da aflição, da tentação, é que ela te empurra para mais próximo de Deus.
Por quê? Porque quando você conhece a consequência do pecado, você tem temor, e o temor te aproxima de Deus. Quanto mais tentada a pessoa é, quando é mais luta contra a tentação, mais empurrado para próximo de Deus ela está. Só cede à tentação quem não conhece as consequências do pecado. A pessoa que não conhece ou desconsidera as consequências do pecado, ela permite cair na tentação. Eu li certa vez sobre a armadilha de pegar macaco. Não sei se você já ouviu falar sobre isso. O caçador, ele coloca uma caixa, e nessa caixa ele coloca uma castanha, e a caixa fechada só com um buraco onde só consegue passar a mão do macaco. O macaco, tentado por aquela castanha, ele enfia a mão no caixote e pega a castanha. Quando ele vai tirar, porque sua mão está fechada, ele não consegue tirar. Nisso o caçador vem, com um porrete, tranquilamente, porque ele tem uma confiança. Qual é a confiança que o caçador tem? Que o macaco não vai largar a castanha. E o macaco fica ali lutando para escapar da morte. Com todas as forças tenta de sair daquele lugar, mas não consegue. Por quê? Porque o prazer de segurar a castanha é maior do que as consequências do pecado, que é a morte. Era só largar a castanha que ele estava livre. Era só largar que ele estava livre. Quantas pessoas ainda não desfrutaram de uma vida de liberdade em Cristo, de um relacionamento profundo com o Espírito Santo, porque não larga a maldita castanha. Não larga a maldita castanha que prende ele em laços de morte. Mas esse tipo de pressão, se você souber trabalhar com ela, ela vai te aproximar mais de Deus ainda. Mais de Deus. O temor de me afastar do Senhor, o temor de ficar longe da presença de Deus, me faz aproximar mais ainda dEle. Outro tipo de aflição que traz fruto para a sua vida é a aflição das necessidades. O apóstolo Paulo escreveu aos Filipenses e falou sobre isso. Ele diz: eu aprendi. Olha o que Paulo diz em Filipenses: eu aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Sei tanto passar necessidade, como também viver em fartura. Depois vem o famoso versículo que todo mundo conhece e gosta, né? Tudo posso naquele que me fortalece. Amado, a pressão da necessidade te empurra para uma vida de oração. Eu sei, eu já passei necessidade na minha vida, já passei por situações difíceis na minha vida. E foi justamente essas situações que eu passei. Eu me lembro quando ainda os meus filhos, Pedro Paulo era bebezinho, o Felipe era pequenininho, e eu estava naquela luta de saber qual era o chamado na minha vida, onde Deus ia me levar. Eu passei por esse tempo também, de luta, de querer saber para onde eu ia, de querer saber que caminho eu ia trilhar, qual era o objetivo da minha vida, e eu mergulhava na oração, passava dias em jejum, passava meses em jejum. Eu ia para o meio do mato, passava o dia inteiro, fiquei um dia, 3 dias dentro do mato orando. 3 dias orando. Por quê? Porque a pressão da necessidade vai te empurrar para uma vida de oração. Que ensinamentos eu recebi naquele tempo, que treinamento de vida espiritual tão precioso, que faz diferença na minha vida até hoje e vai continuar fazendo. Me empurrar para uma vida de oração. A aflição da necessidade vai trazer frutos tremendos na sua vida, se você souber trabalhá-la. Sabe? Foi quando o decreto sobre Daniel veio, e o decreto era que todo mundo, qualquer um que fizesse pedido a um outro Deus, a não ser a Nabucodonosor, seria lançado na cova dos leões.
Quando o decreto veio, essa pressão sobre Daniel levou ele para o quarto de oração. Ele dobrou seus joelhos, abriu as janelas para as bandas de Jerusalém, disse, e começou a orar. Eu imagino a oração de Daniel naquele momento, né? Deus, eu não sei o que fazer. O decreto está feito, a cova está lá e os leões estão famintos, só me espera a morte, mas eu coloco os meus olhos no Senhor, eu confio no Senhor. Se é a morte que me espera para dar um testemunho de que Deus é o Deus que ouve as orações, eu prefiro morrer do que negar uma vida com Deus. A aflição vai te empurrar para uma vida de oração. A pressão da necessidade, a pressão da dificuldade, sabe, outro tipo de pressão que vai trazer frutos para a sua vida, uma aflição que vai trazer frutos para a sua vida, é a aflição do inimigo. É a aflição do inimigo. A Bíblia diz que o diabo está ao derredor, procurando alguém que possa tragar. Nós não devemos desconsiderar nunca as astutas artimanhas do inimigo, as ciladas e artimanhas de Satanás contra a nossa vida, tentando nos tirar da presença de Deus. Mas você pode usar esse tipo de aflição para vencer o inimigo. A Bíblia diz: resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Sabe, amado, foi justamente a opressão de Faraó, a aflição de Faraó, empurrando o povo de Deus para espremê-lo no Mar Vermelho, que fez com que o povo desse um caminho significativo, consistente, seguro para a terra prometida. Foi quando o mar se abriu que eles perceberam que realmente Deus tinha uma promessa para eles. Mas essa promessa veio sobre o povo quando o mar se abriu. O mar se abriu quando o exército de Faraó estava encurralando o povo. Quando você se sentir encurralado pelo inimigo, é a hora da sua vitória. Resista e ele vai fugir. Ele vai fugir. A aflição produz frutos permanentes em nós. A aflição nos treina para uma vida de vitória. A aflição aponta verdadeiramente para os objetivos que você tem na sua vida. A capacidade que você tem de suportar a aflição vai direcionar você para o lugar que Deus quer que você chegue. Eu ia trazer um arco de flecha aqui hoje. Eu estava lendo sobre o arco. O arco, quando ele não passa pela tensão, ele fica com uma certa tensão ali, acumulando energia. Mas quando o flecheiro pega o arco e puxa a corda, toda a aflição vai para o arco. E essa aflição que está no arco torna-se em energia. É uma energia que fica acumulada ali. Se o arco for resistente, se o arco for perseverante, se o arco está ali sabendo que o propósito dele é suportar aquela aflição, ele vai lançar aquela flecha no alvo. Amado, eu quero dizer em nome do Senhor Jesus Cristo, você é um arco que vai suportar toda e qualquer aflição, porque você sabe aonde Deus vai te levar, você sabe aonde Deus vai lançar você, você sabe os objetivos e os propósitos que você vai alcançar em Deus. Seja uma pessoa que suporta, seja uma pessoa como um arco nas mãos do flecheiro, alcançará lugares, alcançará propósito, alcançará êxito, porque soube esperar em Deus, confiou em Deus, suportou a aflição do pecado, suportou a aflição da necessidade, suportou a aflição do inimigo e vai alcançar tudo aquilo que Deus tem para você. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor.